Vídeo repórter é o profissional que atua nas diversas fases da produção de uma matéria televisiva ou para a internet. Ele mesmo grava, entrevista, escreve e edita. No Imprensa e Debate de hoje vamos conversar com Paulo Castilho, vídeo repórter há 15 anos, e também Jô Miyagi, vídeo repórter da TV Cultura. Obrigado pela presença dos dois. Basta uma câmera na mão e um microfone e uma ideia na cabeça? Ou precisa de algo mais para ser um vídeo repórter? Um pouquinho mais, né, Jô? Um pouco mais. Depende de onde você for fazer, muito mais, né? Porque é uma estrutura, por exemplo, uma TV grande, não dá pra gente trabalhar sozinho, né? A gente tem uma equipe enorme por trás, a gente é só o último elemento, mas tem toda uma equipe por trás disso, né? Não só na TV também, até na produção independente, dá pra gente dizer que mais que uma pauta na cabeça e uma câmera na mão, você tem que ter preparo, né? Não adianta você simplesmente pegar uma câmera fotográfica ou até um telefone celular, que hoje todo mundo tem, né, para produzir imagem, e apertar o REC. O jornalista que quiser se dedicar a essa modalidade, essa linguagem da videoreportagem, tem que, na verdade, entender um pouquinho de como produzir boas imagens, como ter boas noções de roteiro para saber contar aquela história, né? Porque senão vai parecer simplesmente um flagrante, como qualquer pessoa que aperta o REC da câmera e pega um flagrante. E essa é a grande diferença entre os vídeos que a gente tem aí como conteúdo colaborativo de televisões e sites que recebem material pela internet, né? E jornalistas que produzem as próprias imagens para contar suas histórias. Jô, como que você entrou na área? Eu comecei com jornalismo escrito, apesar que na faculdade eu fiz a conclusão de curso, eu fiz um programa de TV, mas eu comecei no escrito e depois acho que até através do Paulo eu fui parar lá na TV Cultura, que eu passei um currículo para ele e ele acho que deve ter encaminhado para alguma pessoa por lá. Mas eu já trabalhava, antes da TV Cultura, eu trabalhava num canal chamado Canal de São Paulo. E você, Paulo? Então, na verdade, eu sempre gostei, né, dessa história de ter uma câmera na mão. Acho que a minha identidade com a videoreportagem ela vem da época de criança. Eu tinha um padrinho que eu nasci em Sorocaba e lá ele foi o primeiro cara da cidade a ter uma máquina de filme. Então ele fazia muito vídeo da família, jantares, eventos, e eu gostava de ver ele filmando aquilo e depois que revelava o filme, ainda era em 16mm, aliás em 8mm, né, que ele filmava, eu gostava de ver ele reproduzindo isso, juntava a gente na sala, era filme mudo, ele punha música clássica, e aquilo exercia um certo fascínio, né? Aí na adolescência eu sempre gostei muito de pegar a câmera dos amigos em viagem, festinha, sair por aí brincando com as pessoas e contando a história daquela situação que a gente vivia, e nasceu um pouco daí, né? E quando eu fui fazer a universidade, eu falei, eu quero trabalhar com audiovisual. Acabei me inscrevendo para fazer jornalismo e logo me identifiquei com esse formato onde o jornalista também pode produzir imagens. E aí entrei na TV Cultura em 2000, na verdade. E foi aí que eu comecei, vamos dizer, profissionalmente a minha carreira. Como é que é a produção de uma notícia na videoreportagem? Vocês que se pautam, por exemplo, ou não? Vocês só vão para a rua e depende do veículo, né, Jô, eu acho. Por exemplo, lá na Cultura, a maior parte das vezes a gente já sai pautado, a gente pode sugerir alguma reportagem, mas a maior parte das vezes a própria pauta e a chefia, eles escolhem o que a gente vai fazer, já marcam os entrevistados, mas em algumas vezes, em algumas situações em que a gente chama de pauta dia, que a gente fica livre. À disposição, né? Se e aí acontece alguma coisa, aí não tem muito o que produzir, você vai na hora e procura os personagens na hora, os entrevistados na hora, porque às vezes é um incêndio que acontece, então você não tem como você marcar muito, você achou o bombeiro ali, você entrevista o bombeiro que você achou, o cara que ficou sem a casa, e você mesmo produz isso sozinho. Vocês acham que uma matéria feita por um vídeo repórter tem a mesma qualidade que uma matéria feita por uma equipe? Depende, na verdade acho que isso é um pouco relativo, né? É como você comparar 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo, os dois têm 1 quilo, só que são naturezas completamente distintas. Eu acho que o que vai diferenciar aí a boa matéria entre a videoreportagem e a equipe é justamente o tratamento, a seriedade, o profissionalismo com que você se dedica ao trabalho que você está fazendo. Então eu conheço exemplos bem ruins de matérias feitas por equipes, e a gente pode ver um monte, porque acontece boas e más matérias todos os dias, como também na videoreportagem você tem ali até às vezes um grau mais complexo de dificuldade para um profissional sozinho fazer a matéria, mas você tem bons videorepórteres contando boas histórias também. Acho que depende mais do grau de dedicação que você coloca
né, para tratar a informação ali, pensar no teu público, né, na função social, às vezes, da história que você está contando, do que exatamente ser equipe, né, ou ser a videoreportagem. Aí é 1 quilo de chumbo, 1 quilo de algodão. Lá na TV Cultura, se você vir algumas matérias minhas, você vai ver que você não vai perceber a diferença entre o que é ENG, o que é uma equipe e o que é um videorepórter. Depende da situação. E às vezes, quando eu faço como videorepórter mesmo, com a câmera na mão e narrando, aí você, acho que talvez, nem sei se o pessoal também vai perceber essa diferença. Talvez o leigo nem perceba muito, não tenho certeza disso. Mas às vezes depende do que a gente faz como uma equipe normal e ninguém vai nem perceber a diferença. O cara não vai saber que não tem um cinegrafista ali atrás, é o repórter. E às vezes não, quando a gente está como videorepórter, a gente vai narrando as coisas, a câmera é um pouco mais nervosa, como eles brincam, né? Que a gente vai mexendo com a câmera, talvez ele perceba a diferença. Né? Eu acho que essa coisa de perceber se é um videorepórter ou não é uma coisa secundária, que a gente tem que pensar que antes de tudo a gente é jornalista, né? Então, independente da linguagem que a gente vai utilizar, se vai fazer a videoreportagem com a câmera solta, ou se vai fazer a videoreportagem num formato, vamos dizer, mais padrão, é a gente pensar antes de tudo que a gente está ali para informar, nem tanto para aparecer numa passagem ou para que a pessoa perceba que é um jornalista segurando a câmera ou qual é o formato. O importante é que a informação, que é um bem público, e deve ser pelo menos um bem público no jornalismo, ela chegue, né, para quem seja de interesse. Isso é o mais importante. E qual que é a vantagem da videoreportagem para o jornalista? Acho que a primeira é a agilidade, né, Jô? Agilidade que você ganha no sentido de você estar com a câmera na mão e você ter todo o processo de roteirização, de pensar a matéria enquanto você está captando. Eu acho que isso cria uma certa agilidade do que numa cadeia mais complexa de notícia, onde você vai ter várias pessoas fazendo o mesmo filtro daquele fato jornalístico, daquela realidade. Então, isso pode, de alguma forma, ajudar? Pode. Tem também esse lado positivo de várias cabeças, às vezes, ajudarem a pensar, mas eu acho que, às vezes, na agilidade você ganha, né? Não só no deslocamento, que você é um só para se deslocar, então fica mais fácil, não precisa esperar o cinegrafista chegar, o auxiliar que pegou trânsito, não chegou ainda que precisa sair, então você tem essa agilidade de deslocamento e também acho que de raciocínio, de pensar a matéria, porque você já capta com uma cabeça de quem está pensando muitas vezes em fechar esse roteiro, essa edição. Então, cada take que você gravou, você sabe mais ou menos onde você pode utilizar uma narrativa ali na hora de fechar. É um pouco disso, João? É mais ou menos isso mesmo, porque às vezes você não precisa pedir para o cinegrafista, faz aquele copo ali, ou faz aquele detalhe ali, o cara fala, para quê? Você vai usar? Eu vou usar, eu estou pedindo que eu quero usar, mas só que o cara não está imaginando o que eu estou querendo escrever com aquilo, então às vezes fica. Então eu já faço, pego a câmera e já faço, pronto. Eu não encho a paciência de ninguém e pronto, eu faço a matéria e está feito. Para você, videoreportagem é um acúmulo de funções ou é uma função diferente? Eu acho que é uma função diferente, depende da situação. Se você for fazer uma matéria em que uma equipe poderia fazer, talvez você possa dizer que aquilo é um acúmulo de função. Mas tem situações em que o videorepórter é especial ali. Por exemplo, o começo do ano teve enchente em São Luís do Paraitinga. Eu fui como videorepórter algumas vezes e como repórter outras. Só que como videorepórter é legal porque você está fazendo uma narrativa do que você está vendo e que talvez você não conseguisse fazer quando você está com um câmera junto, um cinegrafista. Então você vai narrando as coisas, você vai vendo e vai narrando e vai mostrando as coisas de um modo diferente do que se você estivesse fazendo uma matéria com uma equipe, que aí a visão do cinegrafista é uma coisa, a sua visão é outra, e depois você vai ter que ver as imagens e juntar informação. E quando eu estou com videorepórter, não, é diferente, é uma coisa diferente. Se você vira as matérias, você vai ver a diferença. E as emissoras valorizam o trabalho de um videorepórter? Ou Olha, ainda tem preconceito? Não. Na verdade, é uma questão que vai além das emissoras, né? É toda uma questão de mercado que eu vejo, de aceitação dessa nova realidade, de incorporação, além da aceitação dessa nova modalidade. Porque, historicamente, a gente sabe que tanto o cinema quanto a televisão, né, e agora a internet, a gente sempre vem daquelas... Quanto mais antiga a mídia, maiores as equipes. Então, você pega, por exemplo, cinema, você tem ali equipes com, às vezes, centenas de pessoas para produzir um filme. Televisão, você diminuiu, foi para ali 4 pessoas, hoje, às vezes, são 2. Hoje, para a internet, você não pode ter um alto custo para poder fazer matéria. Então, hoje a gente está vivendo aí a era do YouTube, a notícia
a era do vídeo, né? Com todos os portais querendo produzir conteúdo multimídia, uma crise do papel na imprensa, né? E muitos jornais americanos, por exemplo, estão tomando conta do mercado, superando a crise do papel, produzindo material para a internet com videojornalistas, né? Então é meio que uma migração natural você sair da televisão e ir para esse outro mercado. Aí os sindicatos também têm que reconhecer essa profissão, porque ela não existe no estatuto. Então, teoricamente eu faço isso há 15 anos, o João um pouquinho menos, mas a gente não existe, nem para o sindicato dos radialistas, nem para o sindicato dos jornalistas. E aí a gente gera uma economia para o patrão, de alguma forma, porque a gente faz ali, por mais que a tecnologia hoje permita que você tenha câmeras leves portáteis, você ganha o mesmo salário de um repórter. Então tem que ter um piso salarial diferenciado, você é um jornalista mais especializado na tua função, gera essa economia para o patrão. Então tem toda uma realidade de mercado, de reconhecimento, da função, do reconhecimento, da diferenciação salarial, tudo, que ainda está para ser muito diferente reconhecido. Não, o salário hoje, pelo menos quando eu estava na TV Cultura, era o mesmo de um repórter, ainda igual, continua. É igual, a gente não ganha mais, também não ganha menos. Não ganha menos. O que eu acho que é muito legal é que, assim, tudo bem, você dá economia para o patrão, sim, mas por outro lado você amplia muito mais a possibilidade de realização de quem é jornalista e quer contar uma história, não precisa depender do olho dos outros. Tem também esse lado do realizador poder contar a sua história, né? Não é só o lado da economia do patrão, que eu acho que tem que haver uma compensação para quem é especializado em fazer imagem e notícia junto. Mas, enfim, depende de uma mudança mais complexa, né? Mas hoje, acho que o repórter, o jornalista, ele tem que ser um multimídia, tem que ser multifunção. E a gente já está exercendo isso, né? A gente já está sendo cinegrafista, já está sendo o repórter de rádio muitas vezes também está fazendo vídeo com seu celular ali, posta. Né? Que a gente vive hoje, a convergência das mídias. O repórter de internet tira foto, quer dizer, as pessoas... o profissional ele já está tendo que fazer outras funções e acho que está sendo uma coisa meio natural isso já. A gente vai para o intervalo, nós já voltamos, tá? O Imprensa e Debate de hoje está conversando sobre a profissão de vídeo repórter com o jornalista Paulo Castilho e João Miyagi. Antes de ir para o intervalo, nós falávamos sobre os velhos jornalistas. Eles têm preconceito ainda com vídeo reportagem? Tem, você vê que esse preconceito tem diminuído muito, né? Já foi mais forte, né, Ju? Lá na cultura a gente trabalha bem agora, acho que com repórteres, até os editores mais antigos até gostam de trabalhar com vídeo repórter. Né? A gente se dá bem, não reclamam de nada, acho que até elogiam de vez em quando as matérias, as imagens. Acho que talvez do começo do que era videoreportagem para o que é videoreportagem hoje tenha mudado muito. Então essa desconfiança meio que foi passando. Né? As pessoas acabaram meio que se habituando, né? No caso da TV Cultura, ali a videoreportagem tem pelo menos uns 15 anos já de existência como formato, mas no começo era bem complicado. Eu me lembro quando eu entrei lá em 2000, ainda nesse primeiro ano, né, eu fui para a rua com a câmera, ainda foca total, e ia fazer entrevista, e teve algumas situações que foram meio que assim de retaliação, né? Então, por exemplo, você ia para um evento, você ia na porta de um fórum, tinha um julgamento ali importante, toda a imprensa cobrindo. Você ali com um vídeo repórter fica numa situação ingrata, você está no meio de toda aquela imprensa, você quer pegar uma imagem de frente, os cinegrafistas meio que ficam brigando com você. Então eu tomei muita ombrada de cinegrafista, cheguei a tomar cusparada na nuca, auxiliar que deu contraluz na minha imagem para ficar escura, só de sacanagem. Aí com o passar do tempo você ganha respeitabilidade, vai conhecendo os colegas, aquela convivência de porta de delegacia, do dia a dia ali da cobertura, as pessoas acabam te respeitando pela pessoa que você demonstra ser, pelo profissional, né, que você ganha respeito com o tempo de convivência, mas hoje em dia esse preconceito é bem menor, né? Até porque as pessoas se habituaram a entender que as imagens podem estar mais tremidas. Acho que a internet trouxe muito isso. Como tem muita câmera amadora, né, a gente vive esse paradoxo. A gente está em plena era da high definition, da alta definição da imagem, ao mesmo tempo que o nosso padrão visual passou a aceitar também um pouco mais de imagens tremidas e com um caráter um pouco mais amador, que aproxima um pouco, né, da videoreportagem, que às vezes
usa um pouco dessas características. Você falou de internet, tem muita diferença na produção de uma videoreportagem para TV e para internet? Pode ter, né, Jô? Na verdade, assim, eu faço um pouco mais de internet, o Jô está mais na área de televisão, mas basicamente assim, os princípios têm que ser os mesmos, né? No sentido de que você tem que ser um bom jornalista, um bom repórter e um bom cinegrafista. Quanto mais você puder estar tendo um enquadramento bacana, observar uma luz legal para trazer a melhor informação visual, melhor. Da mesma forma, também, tanto internet quanto TV, você tem que procurar ter uma boa checagem da tua informação, né? Saber fazer as perguntas certas, não gravar muita coisa. Então, nesse sentido da produção, ele acaba sendo um pouco parecido. O que a internet traz, eu acho, como grande vantagem, é o fato de você ter um pouco de agilidade, né, na publicação e autonomia. Porque hoje a gente pode dizer que qualquer estudante aí de jornalismo que está assistindo a gente, mesmo não sendo estudante de jornalismo, mas tendo uma certa noção de como contar uma história, com uma máquina fotográfica que hoje faz filme, todo mundo tem um celular, é possível sim contar matérias. Eu tenho feito várias experiências com telefone celular, essas experiências estão no meu canal do YouTube, que é youtube.com/pcastilho, para quem tiver curiosidade de ver. Né? E, por exemplo, eu fiz no dia 8 de setembro, na volta do feriadão da Independência do ano passado, eu estava trabalhando na época na Rede TV, coordenando um projeto lá chamado Web Repórter, onde eu ensinava jovens jornalistas a usar câmeras digitais de bolso para contar histórias. Né? E eu indo para lá, o trânsito parado na Marginal Pinheiros, e eu não conseguia sair do lugar, e atrasado. Eu falei, cara, eu vou sacar o meu celular, e comecei a transmitir ao vivo, da onde eu estava. Saí do carro, comecei a entrevistar motoristas, né, todo aquele caos na cidade parada ali. Eu saí do carro, deixei o carro parado, porque não andava mesmo, e comecei a transmitir esses boletins. Então, de meia em meia hora, às vezes de 10 em 10 minutos, eu entrava ao vivo com meu telefone celular e já jogava essa mensagem no Twitter, de uma forma muito simples, sem depender de cinegrafista, sem depender de editor, sem depender de nada, com o vídeo ao vivo, como eu posso, por exemplo, fazer aqui. Eu estou com meu telefone celular, eu tenho um programa nele, que se chama Kik, é Q-I-K, para quem se interessar e quiser instalar, se instala gratuitamente num telefone que tem 3G. Depois você liga ele aqui e começa uma transmissão ao vivo, como eu posso, por exemplo, fazer agora. Começo a gravar aqui. Vamos lá, tem que ligar aqui o software. Olha só, a gente está aqui com o Danilo ao vivo na Universidade de São Judas Tadeu, gravando o programa Imprensa em Debate. Esses aqui são os bastidores do programa que nós estamos mostrando. E quem participa comigo dessa entrevista é o meu colega da TV Cultura, grande videorepórter Jô Miyagi. E a gente já está aqui transmitindo ao vivo pela internet, demonstrando como pode ser simples essa tecnologia de você ter uma câmera à mão e poder se gravar. É claro que se eu pudesse levantar e sair fazendo uma situação, né, tá diante de um fato, como eu estava ali na avenida, na Marginal Pinheiros, no dia da enchente, pô, isso é tudo que um jornalista quer. Ele tem a ferramenta à mão, ele tem o público com o qual ele se comunica. Então, eu ia dizendo lá, olha, Marginal Pinheiros está andando um pouquinho agora no trecho tal. E fui assim até de noite. Quando eu cheguei em casa, eram umas 8 da noite, eu não consegui chegar na Rede TV. E aí, pô, foi legal, porque mais pela experiência, né, de poder produzir esses vídeos aqui ao vivo. E, enfim, está feito aqui o registro. Quem quiser acompanhar aqui, eu vou soltar agora no Twitter, que é @videojornalista. Então, eu terminei de gravar aqui, eu já adiciono um título, eu vou colocar Universidade São Judas e já estou postando no Twitter, já faz o compartilhamento direto. Então, eu tenho, sei lá, 300 seguidores no Twitter que, se tiverem agora online, já vão poder estar acessando aqui esse vídeo. A tecnologia ajuda muito o repórter e a produção de notícias, mas também é uma concorrente, né? Porque qualquer pessoa pode chegar na rua e às vezes dar um furo de reportagem. É um risco que a gente corre, mas também tem que ver se a informação é correta. Muitas vezes a pessoa não checa a informação e coloca e depois não é nada daquilo. Então, assim, lógico que ninguém vai impedir ninguém de colocar as coisas na internet, mas como informativo, eu acho que era legal ser um jornalista para poder ter a técnica de checar a informação, ir atrás mais, desenvolver um pouco mais essas informações para poder postar, né? Para ter um pouco mais de credibilidade do que só uma pessoa comum. Não estou dizendo que a pessoa não possa dar a informação correta, mas para ser uma coisa jornalística, acho que teria que ter um pouquinho mais de elaborado do que só uma postagem simples de um
uma pessoa comum. Agora, o que vocês mais gostam nessa profissão? Eu acho que para mim é o fato de ser um contador de histórias, de poder, com a minha câmera, assim, levar um pouco da vida das pessoas, levar informação útil também, né? Às vezes através de bons exemplos de vida, dessas histórias que você conta. Na verdade, para mim é o fato de ser um contador de histórias, né? E aí, por conta dessa profissão, eu já tive assim a oportunidade de conhecer de Porto Alegre a Manaus, entrevistar alguns caras que foram meus ídolos de infância, tipo Ozzy Osbourne, por exemplo, né? Enfim, poder ter acesso a lugares e pessoas que normalmente você não teria, e por conta da profissão você acaba tendo. Eu acho que isso é muito realizador para mim pessoalmente, né? Ter esse acesso e saber que você pode ajudar muitas pessoas com as informações que você disponibiliza. Como vídeo repórter, eu acho legal você ter essa autonomia de você pensar a imagem do jeito que você está, você pensar a matéria do jeito que você está imaginando, de fazer o enquadramento do jeito que você acha que é legal, ter assim uma coisa que a gente chama de autoral, né? Uma reportagem autoral. Você mesmo escreve, você mesmo faz a imagem e, lógico, depois no final você trabalha com um editor de texto que te auxilia ou às vezes até muda tudo do que você pensou. Mas o legal é isso, é você ter uma visão própria da imagem e poder seguir uma linha única que você pode ter, né? Isso eu acho muito bacana. E tem espaço para focas nessa profissão? Eu acho que é o que mais tem. Você não tem uma base preparada de videojornalistas já formados, né? Como agora que está começando a se descobrir isso, com o potencial que a internet abre, né? Alguns portais estão começando a investir nisso e tal. É um espaço muito grande para focas poderem produzir. Eu acho que tem uma dificuldade natural, né? Porque a função é mais complexa que ser só um repórter de TV, mas é justamente, eu acho que dessa coisa nova, dessa vivacidade que o pessoal mais novo traz e dessa convivência já com a convergência, né, das mídias, essa coisa de você estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo que a internet traz, talvez tenha um campo mais fértil para você plantar essa ideia nas novas gerações do que nas antigas, eu vejo assim, pelo menos. Mas ao mesmo tempo, numa TV maior ou comercial, também não dá para ser uma pessoa totalmente crua, né? Por exemplo, o ano passado eu tirei férias. Eles não tinham com quem cobrir, não existia um vídeo repórter que falava, vamos pegar esse aqui porque esse aqui vai dar conta do recado. Eles pegaram um que eles pediram, pelo amor de Deus, para eu voltar antes, porque não estava dando conta do recado. Então, assim, existem poucos que estão capacitados a fazer isso. Existe área para isso, não muita, mas existe área. Na TV aberta, pouco, menos. Mas internet, essas coisas, existe uma área enorme, mas também não dá para ser simplesmente vou ser vídeo repórter, pega a câmera na mão e pronto. Não, acho que você vai ter que aprender um pouco a manejar a câmera, a parte técnica da câmera, aprender a escrever um texto, a elaborar uma matéria. Não dá simplesmente você pegar a câmera e, oba, vamos lá. Não dá. É preciso de algo a mais para o jornalista convencional, para ele ser vídeo repórter? Precisa bastante coisa. E o que mais, por exemplo? Primeiro tem que ser bom repórter e bom cinegrafista. Tem que manjar um pouquinho, né, Ju? Técnicas de produção de imagem, de luz, planos, ângulos, enquadramento. Porque a cada hora que você aperta o REC da sua câmera, você decide, eu quero uma imagem em plano aberto, quero mostrar uma fachada, quero mostrar uma rua, ou eu quero mostrar um detalhe de um objeto, de uma pessoa. Uma imagem de uma mulher chorando, a morte de um filho no telejornal, se ela estiver em close, ela tem um impacto narrativo. Se essa mesma mulher estiver chorando, mas você estiver gravando ela no plano aberto, onde ela é um pedaço da imagem, ela não está com o rosto estourado ali, essa imagem tem outro impacto narrativo. Então, à medida que você escolhe a tua imagem, você vai dando uma linguagem narrativa. E fora que nem todo repórter convencional quer ser vídeo repórter. Muita gente não tem a menor vontade de ser E é bom isso, né? Que ajuda a preservar emprego também, sem aquela obrigatoriedade que agora, então, para economizar, vai ser todo mundo vídeo repórter e tal. Bom, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Nós conversamos com os vídeos repórteres Paulo Castilho e Jô Miyagi. Agradecemos a presença de vocês, obrigado. Prazer. Quer deixar algum contato? Vou deixar meu Twitter, que é @videojornalista, tudo junto, e tem um canal no YouTube onde eu coloco
algumas matérias, que é youtube.com/pcastilho, e um blog que eu tenho que chama Diário de um Vídeo Repórter, só por ali no Google, Diário de um Vídeo Repórter com 2 R's, você acha. Aqui em São Paulo, se você quiser ver alguma matéria minha na TV Cultura, às vezes como vídeo repórter, às vezes como repórter. Talvez você não perceba a diferença. Obrigado pela audiência de todos e até uma próxima edição.